Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Antônio de Aquino para mais uma noite de estudos, de passes, de evangelização, de tratamento espiritual. Saudamos também aos irmãos que encontram-se, virtualmente nos acompanhando, que eles possam preparar a água fluidificada, água para ser fluidificada no momento que precede os passes. E hoje, às quartas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje estudaremos o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 12, que fala sobre a beneficência, no qual a nossa querida irmã Maria Aniette trará o fruto dos seus estudos para compartilhar conosco na noite de hoje. Mas antes, faremos a leitura da página de ambientação,
uma psicofonia do seu altivo, caríssimo Fanfiro, do livro Focos de Luz, por um espírito português. Peço ainda aos irmãos que coloquem seus celulares no modo vibra, o silencioso, para que não venha interromper a nossa irmã no momento da sua explanação. Sejam todos muito bem-vindos, aos de sempre, aos que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. Muito obrigada, é um prazer recebê-los. Vamos à nossa página que tem por título Amor de Deus. E ela começa assim: Ora, vejam só, cá estou eu a falar a vocês e dizer do fundo da minha alma. Então, os gajos ainda precisam de estímulos, como se não tivessem um grande estímulo no amor de Deus. Cá eu falo, muito discretamente, com medo até de ser repreendido. Faz-me lembrar um companheiro que dizia a mim, quando estava em vida lá no porto: só tenho estímulo quando estou a beber. E eu dizia para ele: então vives de estímulos vermelhos? Porque o vinho era tinto. E ele dizia assim para mim: se não estou estimulado, estou derrotado. Foi um infeliz como eu, que um dia também se matou. Hoje, falo assim com toda clareza, as dores me doem muito menos, mas eu cá, quantas vezes, quando estava encarnado e voltei, quantas vezes disse: eu estou precisando de um estímulo. Quando orava e não via nenhum dos meus, dava-me um imenso amargor. E quantas vezes eu disse: falta-me estímulo, Senhor. Até que um dia olhei para o fundo do coração e disse-me assim: será que eu também não estou precisando? Ou estou à semelhança de Antônio, que só vivia à base de estímulos de vinho? Digo a vocês uma coisa: o homem na vida precisa do amor de Deus, da vontade própria e de muita, e muita mesmo, dedicação do próximo para ele e dele, crescendo em favor dos outros. Se forem capazes de sentir o amor de Deus, terem confiança em vocês e serem capazes de se dedicar, não precisam de outro estímulo senão o fazer a caridade. Mas nós estamos todos em uma imensa escola, em que o amor é o diploma que a gente quer tirar. O trabalho, a dedicação são os cursos dos homens benditos. Vamos trabalhando num setor e em outro, e vamos então passando de ano, por etapas, por períodos. Lembrem-se disso. Se vocês querem caminhar com Deus, lembrem-se dele. Esforcem-se e caminhem. O homem vale pelo que ele é, pelo que ele realiza, mas também vale pelo que se tem de expectativas nele. Se investe no homem. Os Espíritos de Deus estão investindo em vocês. Esses amigos que os acompanham há tantos anos estão investindo em vocês. Não se esqueçam disso. Se querem realmente merecer
constantemente o apoio de todos eles. Que guardem dentro da alma a palavra de fé, a crença em Deus, a vontade de servir e o hábito de orar. Despede-se aqui o irmão lusitano. Que Deus fique com todos vocês. Um espírito português. Unamos agora os nossos pensamentos, trazendo à nossa tela mental a doce figura do Senhor Jesus e roguemos a Ele. Senhor Jesus, rogamos a Ti, mestre e amigo, rogamos aos nossos guias, aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores do bem e da luz, ao nosso doce e querido Frei Antônio de Aquino. Rogamos ao mentor dos nossos trabalhos no dia de hoje, o nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, mas rogamos sobretudo a Deus, nosso Pai, o Todo-Poderoso, o amparo, o sustento, a proteção, a orientação e o cuidado necessário para que possamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Que os nossos trabalhos sejam abençoados. Que os trabalhos no salão, na evangelização, no tratamento espiritual, que todos nós possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Que seja então em Teu nome, Jesus de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. E a palavra da noite de hoje é de gratidão. Gratidão pela oportunidade, pela possibilidade de termos feito a melhor escolha. Farei a leitura agora do primeiro e do segundo parágrafo do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que versa sobre a beneficência. Item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar, ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem,
dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. O Cristo não vos disse que tudo que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos? Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas, abandonasse esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Passamos a palavra agora para nossa irmã Maria Aniette, para que ela possa compartilhar conosco o fruto dos seus estudos. Seja muito bem-vinda, minha irmã, que Jesus lhe abençoe e inspire. Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações, fortaleça-nos em espírito e nos abençoe, para que juntos possamos estudar, procurar compreender um pouco do que significa beneficência. E que nosso irmão protetor, São Vicente de Paulo, tão bem nos descreve, porque ele foi a própria beneficência em vida e continua sendo. Aí, para falar todos esses nomes que nós vemos no Evangelho, Kardec teve o cuidado, a preocupação de colocar aqueles que viveram a mensagem. Porque a gente fala, a gente gostaria já de ser assim, mas ainda não somos. Ainda não estamos. Um dia seremos, E aí, quando ele pega e coloca aqui, nessa mensagem de hoje, a 12, e que o título principal é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. O que é isso? Mão tem inteligência? Mão tem sentimento? Não. Está dizendo para quando fizermos o bem, não faça alarde daquilo que você faz. Faça de coração. É de você para com o que precisa e para com Deus. Nós temos muitos conhecidos, pessoas que depois que desencarnaram, é que nós tomamos conhecimento dos benefícios que eles fizeram. E foi porque foram ver lá os contratos, tudo aquilo, e aí trouxeram à tona. Senão, não teríamos sabido. E aí, quando o nosso irmão, São Francisco de Paulo, nos convida à caridade. O que é caridade? Que é o amor em movimento, é o amor em ação, na direção do outro. Não esperar que o outro te busque, te peça. É claro que a gente, quando vai fazer algo por alguém, temos que perguntar se o outro aceita. Porque a gente tem que respeitar. Se o outro, mesmo que ele esteja na necessidade, e quando se fala, não está se falando só da parte material, gente. O material é muito mais fácil de fazer. Estamos falando do valor moral. É da palavra, é do sorriso. Sorrir. Não é gargalhar das coisas, é sorrir para a vida, é sorrir para o outro. Quantas vezes aquela pessoa não foi dirigida para ela uma palavra
de conforto, de carinho, de esperança. E é o que eles estão esperando. Lembro uma vez, lá na Tijuca, eu saindo do consultório médico, passando numa parte ali na usina, e eu perguntei se aquele moço aceitava um café com leite, uma coisa que eu ia buscar para dar para ele. E a gente começou a conversar. Ele diz, eu aceito. Mas aí ele falou, o alimento qualquer pessoa dá, mas a água são poucos. E a palavra menos ainda. É como se fôssemos os invisíveis juntos de nós. E isso, muitas vezes, está dentro do lar. Incrível que pareça. Dentro do próprio lar. É aquele filho que se isola, que não quer o contato com ninguém, fica lá no quarto, na vida dele, e dizemos assim, deixa ele para lá, deixa ele estar quieto. Não deixa, por favor. Não deixa, nós não viemos para viver isolados. Nós viemos para estar em contato. Claro que precisamos de momentos nossos, de nós sozinhos mesmo, que aqueles momentos que a gente vai pensar, vai refletir. O próprio Mestre Jesus, quando ele precisava estar mais em contato com o Pai, ele saía do tumulto da multidão, até do convívio dos seus próprios discípulos, e ia a um local onde ele tivesse maior comunicação com o Pai. Não que antes ele não tivesse, o tempo todo ele estava em sintonia, em comunicação com o Pai. Mas quando ele precisava, ainda mais, ele dizia, vou agora para minhas orações, vou estar com o meu Pai. Isso era mostrar para nós que todos nós precisamos desse momento. Então vamos ver quem foi o nosso irmão São Vicente de Paulo. Eu marquei você. Cadê você? São Vicente. Eu marquei, só um momento, gente, que a história dele é muito bonita. São Vicente de Paula, cadê você? Está aqui, 133. Claro, estava marcado, ó. É a emoção, tá, gente? Ele começa aqui, esse livro foi editado no CELD, chamado Os Espíritos do Senhor. São todos aqueles que estão no Evangelho, como também no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, e aí foi feito um compêndio para trazer a história desses espíritos. E aí, está falando aqui dessa mensagem que a nossa irmã leu, os 2 primeiros itens, que nós vamos desenvolvê-lo ele. Aí fala assim, a aldeia se situa no sul da França, quase na divisa com a Espanha, chama-se Poin, e a família leva o sobrenome de Paulo. Vicente é o terceiro entre os 6 filhos do casal, Jean de Paul e Bernard de Moras. Aí lá em 1581, a família possuía terra, rebanhos de gados, de ovelha, eles eram criadores de animais. E o nosso irmão, São Vicente de Paulo, era o pastor. Era ele quem levava os animais desde pequeno para alimentar. Mas ele demonstrava alguma coisa especial. Desde pequeno ele tinha essa coisa para o sacerdócio. E a fé dele era muito em Maria de Nazaré. E os pais, ao perceber isso, botaram ele na escola para estudar, né? Eram pessoas, apesar de ter toda essa criação, mas eram pobres, pessoas comuns, simples. E ele precisava trabalhar. Chegou um determinado tempo que ele foi dar aula. Ele era um autodidata, tá? Assim como Leon Denis e tantos outros. E ele precisou dar aula para os filhos de uns juízes lá da cidade e depois para os filhos de outros poderosos para bancar os seus estudos. E hoje a gente peca muito
quando a gente não quer que os filhos trabalhem e só estudem, né? Olha só, a gente ensina o filho a ser preguiçoso, a receber tudo de graça. Claro que tem um tempo para ele estudar, não, vamos fazer tanta hora, o tempo para estudar, para trabalhar, porque isso não impede dele fazer, buscar a sua caminhada. Porque quando eu recebo tudo de graça, eu não valorizo. E a gente está vendo aí, um monte de adulto com dificuldade de viver. E aí ele vai. O que acontecia? Então ele começa, desde jovem, já fazer o trabalho de caridade. Então ele começa. Aí o que acontece? A condesa, ela é uma senhora muito importante, ela vai, bota ele como alguém para oferecer benefício aos pobres. Ela via isso nele. Então ela começa a promover ele para fazer o bem, a caridade. O esmoleiro, o nome ela dá até o nome de esmoleiro. E ele passa a esmola para outras pessoas. Só que em Francisco de Paulo, ele não vai trabalhar a questão da esmola, porque a esmola é transferir alguma coisa para alguém. Mas quando fazemos a caridade, é dar-se, é doar de si para o outro, é estar junto com o outro. Aqui não vai dar para a gente ficar lendo, mas só vou trazer um pouco do que ele fazia. Então, com isso, qual era a grande perspectiva, percepção dele? Ele ajudava, e aquela equipe que ele ajudava, ele fazia deles pessoas para ajudar a outros que também precisavam. E com isso ele abriu muita frente de trabalho de caridade junto aos necessitados. Aí tem uma história aí, que não está aqui, que ele foi fazer uma viagem de navio para um determinado local, sendo que o navio naquele tempo era a viagem mais rápida que tinha. Ele estava saindo da França para Portugal e era a viagem mais rápida de navio, sendo que ele foi pego, o navio foi tomado pelos piratas, né, que acontecia muito, que tem ainda, gente, parece que não, mas tem. E ele foi colocado como prisioneiro, foi levado para uma cidade, foi vendido como escravos, e aí acontece que nesse meio conhece alguém que era religioso. Ele já era sacerdote. E nada é por acaso, tudo tem um porquê. Eu sei que com tudo isso ele consegue se libertar dessa escravidão, que ele foi vendido como escravo, e retorna à França. E aí ele desenvolve todo o trabalho de beneficência. Visita aos doentes, aos lares necessitados, e ele não fazia isso só não. Ele promovia em todo lugar que ele chegasse, que ele abria, que ele tinha franquia de muitos poderosos, ele abria ali um local para beneficiar aqueles que estavam necessitados. E dali mesmo ele tirava, assim como a nossa casa aqui, né? E as casas espíritas, o que se faz? Existe assistência para os necessitados, né? Que o nome agora é usuários, tá, gente? É usuários, tá? Isso trazido pela própria lei. E aí, mas dali mesmo, a gente vai vendo que quando as pessoas se melhoram, que às vezes é um desemprego, vai precisar estar um tempo sob o amparo da casa de Antônio de Aquino, mas quando se emprega, a pessoa chega e diz, olha, estou empregado, não estou precisando agora, dá oportunidade para outro. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que fizeram isso. E aí pede para se aliar aos trabalhos da casa e passa a estudar. Por quê? Porque nós somos facilitadores. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. Nós temos que aproveitar as oportunidades de estarmos juntos, de nos unir para promover um bem maior,
para que um dia em nossa terra, esse planeta que nos acolheu, não tenha mais fome, não tenha mais miséria, aonde tudo o que possamos fazer é conviver um com os outros, de nos olharmos como irmãos que somos. Olha aqui, o que esse irmão diz aqui, esse português. A gente quando vê, ele começa já na linguagem lá deles, né? Cá estou, né? Gajos, são palavras usadas em Portugal. E aí, ele fala de estímulo. Quantas pessoas precisam de um estímulo? Às vezes estão esmorecidos, estão entristecidos, tudo parece feio para a pessoa. E às vezes um abraço, um acolhimento, vai fazer com que essa pessoa levante-se, erga, e nós temos que estar sempre a fazer isso uns com os outros. Porque as depressões vêm de uma tristeza. E essa tristeza, levando a melancolia, leva à depressão e muitas vezes ao suicídio. Então, tenhamos alegria de viver, tenhamos alegria da vida, porque aquele que nos criou, ele nos criou para sermos felizes. E aí, o nosso irmão começa assim: sedes bons, caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encontra nestas palavras. Olha lá, sedes dócil. Aí vamos ver, como é que eu me dirijo a ela? Qual é o meu tom de voz? Como é que eu me dirijo ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa? Como é que eu me dirijo ao meu servo, aquele que me ajuda na minha casa ou na minha empresa? Será se é porque eu tenho um poder monetário, de mando, eu tenho o direito de humilhar, de escravizar o outro, de tratar mal o outro? Aí ele diz mais: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. Ou seja, o outro é o nosso degrau para Deus. Ninguém vai perguntar quanto tu tinha no banco quando chegar no mundo espiritual, quando a gente fechar os olhos aqui para o mundo físico, que abrir no mundo espiritual, ninguém vai perguntar quantos carrões tu tem, quantas viagens tu fez, quando não, que obras tu me apresenta. São as obras. E que essas obras não precisam ser obras gigantescas, é aquilo que você pode realizar. Deus não pede e nem espera da gente aquilo que a gente não possa fazer. Então, o que eu posso hoje fazer por alguém? Uma palavra de ânimo? Vamos lá. Ah, vou passar, aí começa o meu porteiro lá no prédio, né? Alguém que limpa, cuida de tudo, molha as plantas, mantém tudo, e eu passo, nem olho para ele. E ele só queria um bom dia. Ele só queria que eu enxergasse, visse ele. Porque se ele não for, a sujeira vai ficar. Quem é que vai sair? Não, eu pago o condomínio, eu faço isso. Não. Tem alguém que está cuidando, mas esse alguém precisa de estímulo para continuar fazendo o melhor. Ah, mas ele trabalha para isso. Tudo bem. Mas se a gente, vamos nos ver como funcionário, como empregado de alguma empresa, de algum lugar, porque a gente é empregado de algum lugar, né? Todo mundo é patrão aqui? Não, né? E até mesmo quando nós somos patrões, nós temos aqueles com quem nós dependemos dele. Se eu tenho uma empresa, essa minha empresa depende de alguém para que essa empresa caminhe. E quando eu vou falar segundo os meus interesses, eu vou murchinho, não vou? Eu vou bem quietinho, não vou? De crista baixa. Então, por que eu não chego e não uso de igual para igual com os demais?
Muitas vezes, o que muda somente é a roupagem. É uma roupa mais limpa, uma roupa de um tecido melhor, é uma intelectualidade que eu pude conseguir desenvolver, mas no fundo, somos todos iguais, criados para o mesmo objetivo. E aí ele diz mais para nós, para amai-vos uns aos outros, né? E ele diz assim, elevai-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sejam bons e amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. E é interessante que tanto ele, quanto o irmão Rosália, como Carita, os espíritos que aqui nos traz essa comunicação nesse capítulo, eles dizem que não há uma felicidade maior do que o bem que nós fazemos pelos nossos irmãos. Não existe, ainda diz assim, as festas mundanas, essa que a gente vai e que gasta o que não tem, né? Muitas vezes a gente quer se mostrar para o outro, aí compra, como diz Deusa, né? Com o dinheiro que eu não tenho, compra aquilo que eu não preciso para mostrar para o outro que eu não sou e ainda sou infeliz. Porque depois a conta chega, não chega? E quando chega, muitas vezes aquela festa me deu tanto aborrecimento. E às vezes a gente vai, se embriaga, come demais, isso quando tem a comida, né? Porque festa de rico quase não tem, a de pobre não. Pobre come bem, mas a de rico é beliscar, porque está todo mundo sempre em dieta, né? Mas quando vai uma festa de alguém que dá um S800, não, lá um S100, a gente vê as pessoas se esparramar, gente. Por quê? São os falsários, são aquelas pessoas que estão o tempo todo de máscara, não são autênticos. E desde o momento que eu não sou autêntico, eu não sou feliz. Eu tenho que ser eu mesma. Eu não preciso ser o outro. Eu posso até achar o outro bonito. Poxa, fulano tem um jeito. E se for coisa boa, que bom, vamos copiar, né? Mas eu não posso ser o outro, eu tenho que ser eu. Porque eu vou prestar conta de mim. Eu não vou prestar conta do outro. O outro vai prestar conta dele. E aí, ele diz mais para a gente. Eu vou pulando um pouco. Se procurasses apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficareis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Então vamos buscar ser feliz, gente. O ser que é feliz, ele trabalha pela felicidade do outro. Só faz o mal quem é infeliz. Quem é feliz não faz o mal. E aí, o que é que eu preciso para ser feliz? Está lá fora? Não, está dentro de mim. Primeiramente, vamos nos aceitar como somos, mas trabalhando pelo melhor de nós mesmos. Ó, eu ainda estou assim, mas eu sei que eu posso mudar, eu posso melhorar. E aí eu vou buscar ajuda. Vou pedir ao meu anjo de guarda, ao meu protetor, coitado de Antônio de Aquino, como a gente pede a ele, né? Mas eles gostam, eles não se cansam, eles não se irritam, eles gostam, sabe? Porque eles sabem que nós estamos sintonizados com eles. E aí, gente, um trabalho maravilhoso, ser voluntário. O que é ser voluntário? É uma escolha que nós fazemos de dar um dia na semana, um dia no mês, uma hora, não importa, mas vai com a alma aberta para acolher, para envolver aquele que chega e que você vai servir. Não tem trabalho melhor. A semana passada, terça-feira, eu tenho um trabalho lá também no Antônio de Aquino, né?
Obra Social Antônio de Aquino na Marechal Malé, lá em Magalhães Basto. E o trabalho é com a família da comunidade. E eu amo esse trabalho, porque eu aprendo muito. Eu falo para elas toda terça-feira, a lição que vocês me dão é maravilhosa. Eu não trago nada para vocês, mas eu levo muito comigo. E aí, a última terça-feira, de 3 em 3 meses, nós comemoramos os aniversariantes do mês. Aí eu promovo uma festa, né? Peço, porque eu sou pidona mesmo. Quem tem, eu peço, eu digo, ó, quero bolo, quero salgadinho, quero isso, quero aquilo. Quem vai me dar o dinheiro para a gente começar a comprar? E compro presente para todo mundo. Aí a gente tem o tempo do estudo e depois a comemoração. Gente, é pouco que eu estou fazendo, mas para eles é uma alegria muito grande. Por quê? Saber que eles existem e que alguém se preocupa com eles. Vocês sabem que quando cantamos parabéns, aí vamos falar de nós, ativa em nós os nossos neurônios e nos dar uma sensação de felicidade, porque a vida é para ser comemorada. E a comemoração não é a base de álcool, não é a base, é de alegria pela vida. Quando se diz parabéns para você, o que é que eu estou enviando para o outro? É o meu sentimento, é o meu magnetismo. Aquilo que eu quero para mim, eu estou desejando para o outro. E ele a recebe, e ele acolhe. E isso proporciona um estado de bem-estar para a alma. Por isso, faço igual um amigo, vou pedir colar dele, né? O Geraldo, lá da Obra Social, sorriam. Vocês sabiam que quando a gente sorri, nós trabalhamos com muitos músculos da nossa face? E do nosso coração? Sim. Quando a gente sorri, a gente movimenta muitos músculos do nosso face, do nosso rosto, e os músculos do coração. E isso é uma conexão direto com o Pai. Beleza, né? Muito bom. Então vamos sorrir. Não é rindo dos outros, não. Sorrir da vida. Aprecie a natureza. Aprecie a criança, uma planta, borboletas, pássaros, tudo que nos vem em benefício para nos ajudar a caminhar. E isso, nós vamos nos preparando para melhor atuar junto aos sofridos. Aquelas pessoas que chegam e que nada está bom, né? Quando a gente começa a conversar, quem faz atendimento fraterno sabe, né? A pessoa vem e só vai, e a gente começa a chamar, convidar a pessoa para a vida. Não, está tudo ruim, está tudo assim. Nada do que tu fala vai trazer ânimo para essa pessoa. Mas aí a gente vai com fé, porque é preciso a gente ter fé, né? Estamos plantando, estamos investindo. E aí um dia essa pessoa chega e diz assim, eu já consigo sorrir. Que bom. E aí, o que você sentiu quando você começou a sorrir? Ai, eu senti uma leveza. É isso. Abre a janela da tua vida. Olha para Deus. Ele está presente, Ele não é o rio, Ele não é o riacho, Ele não é a flor, mas Ele está presente em tudo, inclusive em nós. E diga, Senhor, obrigado pela vida, e que eu possa amparar esses que Tu me envia para ajudá-los em sua caminhada. E aí, o nosso irmão São Vicente de Paulo diz para nós que nós não damos valor ao estudo desse livro sagrado chamado Evangelho. Isso aqui é a conversa direta com Jesus. E a gente ainda quer, se Jesus viesse aqui,
Se Jesus estivesse aqui, eu iria me sentir assim. Ele está. O que é que ele falou antes dele partir? Onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Eu acredito nisso? Eu tenho certeza, eu tenho essa fé? E o tempo todo a gente tem. Podemos entrar em contato com ele de manhã, ao despertar, quando acordamos, primeiro pensamento para o Pai, para Jesus, e à noite, quando vamos dormir, lê uma mensagenzinha, uma frase, reflita, pensa nisso e faz a tua prece. Pede, Senhor, hoje eu queria fazer isso e não deu, mas eu consegui fazer isso aqui. E ele calmamente, ele no nosso ser, no nosso íntimo, ele diz, fizeste bem, porque tu deste com qualidade. Porque não é quantidade de coisas, mas é a qualidade daquilo que você faz. A dona de casa, que tem lá sua família, ela está lá na cozinha, fazendo o alimento, qual é o sentimento que ela está? Alguém vai almoçar, vai comer, não vai? Então, esse alimento tem que estar o quê? Recheado dos bons sentimentos. A gratidão. Tem dia que eu estou com preguiça, não vou mentir, gente. Tem dia que eu não estou a fim de cozinhar, mas no mesmo momento vem aquela vozinha da consciência e diz assim, quantos gostariam de ter o alimento para fazer e nem um pedaço de pão tem hoje para comer? Aí eu me perdoa, Senhor. Me perdoa. Aí vou lá fazer. Porque a gente só sabe reclamar. A gente só sabe se queixar. Sabe por quê? A gente está sempre olhando para o que tem. E aquele que tem, eu olho, vejo e sei que eu não tenho. A inveja chega, né? A cobiça. Esquecendo de olhar para aquele que nada tem e que eu tenho muito. Olha só. Então vamos aprender a ser grato com o que nós temos. A primeira beneficência, a primeira caridade tem que ser em nós. Tem que ser em nós. Eu só posso fazer o bem ao outro, eu só posso amar o outro se eu me amar primeiro. Porque se eu não me amar, eu não conheço o amor. Então, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? E aí, deixa eu ver aqui, que a gente tem uma escolinha aqui. Nesse livro, que é Focos de Luz, que é o médio altivo caríssimo Panfiro, e são diversos espíritos, da onde até tem a mensagem que foi lida hoje, tá? Mas eu peguei aqui a mensagem de Irmã Sheila. A Irmã Sheila é um doce, né, gente? Esse espírito maravilhoso que está muito a nos ajudar. Olha o que é que ela diz. Não dá para ler tudo, só vou pegar alguma coisa. Alegramo-nos e, simultaneamente, sentimos a extensão do trabalho espiritual que todos procuram desenvolver com a honestidade dos bons. E compreendemos que as instituições, aí está falando da instituição da Casa Espírita, tá? Que as instituições trazem suas características que marcam a presença de almas maiores em sua direção. Ou seja, temos Antônio de Aquino, temos o nosso querido altivo, temos o doutor Herma, senhor Baltazar, nós temos o nosso Eurípides Bassanufo, que é quem dirige os trabalhos de hoje, que estão à frente, mas precisa de nós, para que o trabalho possa acontecer. E aí, termos esse sentimento, uns para com os outros. O meu trabalho não é melhor do que o dela, nem o da outra é melhor. Não é porque nós estamos aqui na tribuna que o nosso trabalho seja melhor do que está na cantina ou na cozinha. Todos são benéficos. O que entregou o papel, o que vai servir a água, o que recebeu. Já viram o abraço desses irmãos? Como é um passe, né? Eles nos abraçam, é um passe. Porque é verdadeiro. Não é aquela coisinha, oi, tudo bem? Não. É sentimento, é troca de sentimento. Sejamos verdadeiros. E aqui, a nossa irmã
Sheila está trazendo isso para nós, nos mostrando a proposta que tem a instituição de nos unir para junto nos fortalecer para o trabalho do bem, para aqueles que chegam. Gente, a necessidade é horrível. Pedir é triste. E pedir para aquele que dá nos ferindo é pior ainda. Vamos nos colocar no lugar daquele necessitado? E se fosse eu, adentrando aqui, precisando de uma bolsa de alimento, de um cobertor, de um agasalho, de uma vestimenta, de uma medicação, ou mesmo de um atendimento fraterno, que às vezes eu posso ter tudo do material, mas sou alguém solitária, estou só, estou doente, não tenho ninguém, mas eu fui acolhida na casa de Antônio de Aquino, porque todos nós queremos ser amados. E por que não amar? A gente espera primeiro ser amado, aí a gente avalia se vai amar o outro. Não. O amor, quanto mais a gente dá, mais ele cresce. Ele é sem limite, né? E aí ela diz: junto a vocês trabalham almas iguais, mas trabalham também espíritos sérios, enérgicos, mesmo que não toleram umas tantas atitudes, ou se aceitam, é tão somente devido à benevolência deles. Olha só, nós damos trabalho para a espiritualidade. Tem o senhor Baltazar, para quem não conhece, é um dos mentores, né? Ele não gosta, os espíritos superiores não gostam de barulho. Vou dizer aqui uma coisa para vocês. Em nossas reuniões mais particulares, né, para os estudos, e aí uns companheiros arrastando cadeira, porque a cadeira é tão leve, né, gente? Eu falo com meus alunos isso. Vamos lá, vamos ver o peso da cadeira? Está pesado? Não, né? Dá para a gente levantar? Dá. Porque incomoda eles. O barulho. Sabe por que incomoda? Eu não sou vidente, mas se nós tivéssemos a visão espiritual, o número de maca que está aqui com irmãos enfermos sendo tratado é enorme. E quando nós estamos doentes com dor, com alguma coisa, o barulho não incomoda? A gente quer silêncio, não quer? Eles também querem. E aí, o senhor Baltazar falou que a gente é muito barulhento. Muito barulhento. E aí a gente tem que ter um cuidado, né? E diz mais. Mas ele, mesmo assim, eles não deixam de trabalhar conosco. Eles investem na gente. Porque um dia a gente vai melhorar mesmo. Vai chegar à condição em que hoje eles se encontram, né? E naturalmente o trabalho tem marcas da austeridade, de energias próprias destes espíritos. Mas se há esse tipo de energia, almas existem, aqueles outros espíritos que junto a vocês guardam a alegria simples do desempenho da tarefa que alegram ao coração. Aí eu lembrei que Antônio de Aquino, no livro Inspiração do Amor Único de Deus, agora é o volume único, né? Mas antigamente eram três livrinhos, 1, 2 e 3, agora já pode encontrar num todo um. E ele diz que o trabalhador da casa espírita, ele tem que utilizar o tempero, e esse tempero se chama alegria e amor. Por quê? O amor expande, alimenta, acolhe, e a alegria? A alegria contagia. Como é que nós vamos buscar uma ajuda de alguém que está cabisbaixo? De alguém que não tem ânimo, não tem coragem? Eu vou buscar uma palavra de conforto, de estímulo, de ânimo, e a pessoa está pior do que eu. Aí a gente tem que pensar em Jesus, não tem? A gente pega os filmes de Jesus, em algum momento a gente viu Jesus pregando triste,
mesmo sabendo que ia para a cruz, que seria crucificado, que seria traído, que seria negado, mesmo assim, ele não desistiu, ele não foi uma pessoa triste, ao contrário, era festeiro, adorava uma festa, porque a festa traduz alegria, não essas festas desequilibradas que a gente vê, mas é a alegria da vida, sejamos felizes. E aí a gente vai mais, eu vou buscar os pensamentos desses homens, dessa gente, né? O nosso querido Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, deixa eu ver, até que hora eu tenho? Que horas são? Eu não estou nem vendo. Tem 8 minutos. Ai, eu falo tanto, né? Meu Deus. Ele diz assim, nesse livro chamado Beneficência Esquecida, Religião dos Espíritos. Prega a fraternidade aproveitando a tribuna. Estou eu aqui, tá? Elas também, não é só eu não, tá? Tá bom? Que te compunha os gestos e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de lutas, assalariados a teu serviço. Então aqui eu tenho uma postura, em casa eu tenho outra. É isso que Emmanuel está nos trazendo. E ele diz mais, auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Nós temos que ser único. Nós não podemos retalharmos, nós não podemos usar no local, eu sou uma pessoa, no outro eu sou outra, tenho várias máscaras. Não, temos que ser uma só. Temos que ser esse homem integral, esse homem que tanto faz estar aqui, na empresa que eu trabalho, no lar que eu estou lá com os meus, onde eu estiver. Se eu estou falando com pessoas graduadas, de pessoas de boas situações financeiras, de poder, o mesmo jeito eu tenho que falar com aquele que é tão necessitado de um tudo. Então, por quê? Quando chegarmos, 5 minutos, eu estou vendo aí, quando chegarmos o nosso momento, porque ninguém, não vai ter uma tribuna no mundo espiritual para me julgar. A tribuna é a minha própria consciência. Porque quando eu vi, gente, olha só, antes de reencarnar, nós avaliamos e aceitamos tudo isso que nós vamos passar, seja a doença, o desemprego, seja a traição, o que for, a gente sabia que ia passar. E a gente disse, eu vou e vou vencer. Pode, se quiser, me dar mais. Aí o mentor diz, não, minha filha, vai só com isso, que tá bom, tá? Se você conseguir vencer isso, beleza. Só que a gente chega aqui, a gente se distrai, a gente esquece e começa a reclamar. Começa a se queixar. E aí a gente perde a oportunidade de fazer o bem. E aí o nosso irmão, ele diz para nós, a caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Se eu não for caridosa, eu não tenho fé. Incrível. Para ter fé, a fé tem que ter obra. A obra é ação. Nós passamos há poucos dias com a chuvarada aí, né? Aonde desmoronaram aí em Petrópolis, em vários lugares, irmãos que perderam tudo, outros que até perdeu família. A gente, quando vê aquilo, a gente sensibiliza, não é?
a gente sofre. Mas ficou só na sensação? Ficou só no sentimento? A gente procurou ter uma ação para ajudar aqueles que ali estavam? A gente procurou se informar, aonde estavam recebendo as doações? Não importa o que a gente vai dar, mas o importante é que a gente possa ajudar. Nós temos aqui a segunda semana, né? Segundo sábado, é o dia da entrega das bolsas, que para muitos, meu Deus, é uma riqueza sem fim. Para muitos que têm em casa, não. É uma coisa. Mas a gente ajuda, procura ajudar, procura saber o que a casa está precisando. Olha só, eu não posso dar uma cesta básica completa, mas eu posso trazer 1 quilo de açúcar, ou 1 quilo de feijão, um óleo. Cada um trouxer uma coisinha, vai ajudar a montar bolsas. Porque se a gente achar que só pode dar, se der uma tonelada de alimento, a gente não vai dar nunca. Mas eu posso fazer chegar essa tonelada de alimento com um pouco que eu tenho. Vamos lembrar do óbolo da viúva? Ela deu o que ela tinha. E além daquela viúva, ela deu o que tinha. Tinha uma outra lá que deixa todo mundo sair. Ela nem o óbolo da viúva ela tinha, mas ela deixa todo mundo sair e ela vai limpar o templo. Era o que ela podia fazer. Ela vai limpar o templo. Então, cada um de nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Se nós não temos um material, mas nós temos a prece. Podemos orar uns pelos outros. E aí, é pedido meu, tá? Que eu faço. Vamos orar pelos nossos dirigentes? Mesmo que a gente não tenha votado, não esteja satisfeito, mas se a gente enviar para eles dardos ruins, piora mais a situação. E nós vamos conviver com isso. Então vamos orar para que eles possam cumprir os mandatos deles, fazendo aquela proposta que eles fizeram antes de se elegerem, para que esses homens se ergam. Esses seres, quando eu falo homem, tem mulher no poder também, mas para que eles possam cumprir os desígnios de Deus, né? Fazendo o bem, porque quando eles estiverem, né, nesse comando, aproveitando a oportunidade para fazer o bem, nós vamos melhorando aí. A gente vai ajudar? Vai. Mas é um trabalho que é da própria instituição, dos governos. Ver sua cidade, cuidar da sua cidade, dos seus bairros. Precisa de nós. Não para criticar nem para julgar, mas para auxiliá-los. Então, que Jesus nos abençoe, né? E a gente encerra, mas quando ele diz assim: homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra da pregação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Que assim seja. Não vamos perder a oportunidade, nesta encarnação, de sermos melhores, de fazer o bem. Porque quantas vezes a gente vai andando na rua, alguém se aproxima de nós, a gente já vai mudando o caminho. Pede um pão, não importa, pediu, dá. Se ele vai fazer, o que ele vai fazer com aquilo, o problema é dele. Mas a mim cabe auxiliar, a mim cabe servir. Não importa, e quando a gente tem esse pensamento, eu dei, mas eu não vai tomar o café. Aí ele vai realmente se drogar, porque eu já mandei para ele. Eu já enviei. Não, vá tomar seu café, vá lá, faça. E não importa, o importante é o que o nosso coração pede para fazer. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam e que sejamos cada dia um pouco melhor. Sejamos irmãos em Cristo, que é isso que ele disse: quando fizeres a um desses pequeninos,
é a mim que eu fazei. E pequeno não são só criança, não. É o drogado, é o que está perturbado, é o que está preso. É todos, nós somos pequeninos. Que Deus abençoe. Gratidão, minha irmã. Que possamos contar com o fruto dos seus estudos muitas outras vezes. Daremos início agora ao segundo momento, o momento dos passes. Mas antes farei a leitura da lição 133 do livro Caminho, Verdade e Vida, para que a nossa irmã Natália Lacerda possa nos embalar no momento dos passes com o seu comentário. Hegemonia de Jesus. É a página 133. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Via, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens conheçam a condição de eternidade que lhe é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são famosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla das sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para o momento dos passos.
querido e amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, querido amigo e irmão, o auxílio, o sustento, a orientação e a proteção. Rogamos aos nossos bondosos guias que possam trazer, através de nós, os eflúvios mais salutares do Teu amor, para que possamos ser verdadeiros medianeiros neste momento tão grandioso que é o momento dos passes. E que assim, com a Tua graça e sob a Tua misericórdia, Pai, damos por iniciado o momento dos passes. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, graças mais uma vez aos nossos guias e benfeitores espirituais, que mais uma noite nos inspiraram e conduziram a este núcleo de amor, de luz, instrução e tratamento das nossas almas. Pedindo a intercessão do nosso querido benfeitor Eurípides Barçanufo, que possa também atuar junto aos nossos irmãos médios para trazerem os fluidos necessários que hão de tratar as nossas dores físicas, espirituais ou morais. A lição de hoje, o querido benfeitor Emmanuel inicia com a citação bíblica, que nos reporta falando assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E a gente pode perceber nas primeiras palavras, que ele fala da magnitude, da presença do Cristo. Ele traz, o título da lição fala de hegemonia de Jesus, que o significado da palavra fala de supremacia, de pessoa ou força, que está acima do que muitas das vezes a nossa compreensão possa alcançar. E aí ele nos leva a questionar qual é o símbolo que Jesus tem na nossa vivência, na nossa vida, Ele fala assim: a divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos falam mais alto do que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era luminoso. O Cristo, uma vez que a gente adentra na doutrina espírita, a gente aumenta a nossa percepção de que ele, além de ser mestre, guia, modelo das nossas vidas, ele é o governador do planeta que a gente está encarnado, Então, ele já alcançou um nível de espírito puro, mas ele disse que seria possível que nós faríamos o que ele fazia e muito mais. Mas será que a gente está verdadeiramente crendo nessas verdades que o Cristo trouxe para a gente? Ou a gente ainda está se comportando como se fosse apenas um livro de história, como Emmanuel traz no início da lição, A gente está fazendo dos estudos do Evangelho algo que a gente escuta, acha bonito e guarda na gaveta, ou a gente verdadeiramente já está disposto a movimentar as nossas energias para que a gente vá, de pouquinho em pouquinho, desenvolvendo as virtudes que o Cristo disse que era para que a gente construísse o reino de Deus enquanto a gente estava aqui, Na lição de hoje também foi trazido. A gente está buscando mais os prazeres que nós já sabemos, uma vez que a doutrina nos esclarece, que nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria, e não, seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Então, que a gente possa se atentar, aos convites que os benfeitores, assim como Cristo, já têm nos feito há mais de 2000 anos atrás. Um pouquinho mais à frente ele fala assim:
De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. E aqui a gente consegue também se enxergar, porque ele fala, né, da imperfeição dos queridos colaboradores do Evangelho do início, né, porque a gente sabe que ele escolheu 12, mas ele sabia, cada um dos 12, quem eles eram. Ele sabia a dificuldade de cada um, assim como ele conhece as nossas imperfeições. Mas se ele nos acredita, né, e nos direciona, é porque ele sabe da nossa capacidade de alcançar esse progresso que é incessante. O finalzinho da lição, ele fala assim para a gente: os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a de um satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla das sombras. Então, que a gente possa aproveitar dessas inspirações, desses exemplos, para que a gente possa ser luz não apenas para nós, como foi trazido na lição da noite de